Síndrome da angústia respiratória em neonatos. É um distúrbio pulmonar raro, também conhecido como doença da membrana hialina, no qual recém-nascidos prematuros possuem alvéolos que não conseguem permanecer abertos para se encherem de ar. Isso por conta da ausência ou insuficiência de uma substância que reveste os alvéolos, denominada surfactante, que tem como função reduzir a tensão da superfície dos alvéolos, permitindo a permanência da abertura para a entrada do ar. Os graus de classificação da doença podem se dar através da análise do quadro radiológico dos aspectos de pulmões. O grau 1, leve, o grau 2, moderado, o grau 3, grave, o grau 4, opacidade total dos campos pulmonares, área cardíaca imperceptível. É uma patologia associada à deficiência primária de surfactante, que afeta particularmente os recém-nascidos. O surfactante é uma substância fosfolipídica que recobre os espaços alveolares e tem como propriedade diminuir a tensão superficial alveolar e, consequentemente, melhorar as trocas gasosas, entre outros benefícios. O surfactante começa a ser produzido na 24ª a 28ª semana da gestação, mas só se mostra em um nível quimicamente maduro na 34ª semana, indicando a maturidade pulmonar. Com a deficiência de surfactantes, é necessária maior pressão para abrir os alvéolos. Sem pressão adequada das vias respiratórias, os pulmões podem apresentar atelectasia difusa. Totalidade ou parte de um pulmão fica sem ar e entra em colapso, desencadeando inflamação e edema pulmonar. Sua incidência é inversamente proporcional à idade gestacional. A síndrome da angústia respiratória ocorre quase exclusivamente em recém-nascidos prematuros, mas pode ocorrer também em recém-nascidos a termo ou que nasceram no final do período de prematuridade, cujas mães tiveram diabetes durante a gestação. Diagnóstico: avaliação clínica, gasometria, relevando hipoxemia e hipercapnia, radiografia de tórax, culturas de sangue, líquido cerebroespinal e aspirado traqueal. O diagnóstico depende da apresentação clínica, incluindo o reconhecimento dos fatores de risco. A radiografia do tórax mostra atelectasias difusas, classicamente descritas como tendo um aspecto de vidro fosco, com broncogramas aéreos visíveis e baixa expansão pulmonar. A aparência se correlaciona vagamente com a gravidade clínica. Sem tratamento que aumente os níveis de oxigênio no sangue, os recém-nascidos podem desenvolver insuficiência cardíaca, sofrer danos cerebrais ou em outros órgãos, ou podem morrer. Alguns bebês que precisam de tratamento por um longo período de tempo acabam desenvolvendo displasia broncopulmonar. Os sintomas incluem respiração rápida e superficial e uma pressão aguda no peito abaixo e entre as costelas em cada respiração. Os recém-nascidos muito prematuros podem ser incapazes de começar a respirar, pois sem o surfactante, os seus pulmões são muito rígidos. Os recém-nascidos um pouco maiores podem começar a respirar, mas com os pulmões tendem a colapsar. Ele apresenta dificuldade respiratória. Nesses casos, a respiração é rápida e trabalhosa, com dilatação nas narinas. Eles contraem a parede torácica à inspiração e emitem ruídos que lembram grunhinhos durante a expiração. Tratamento: em recém-nascidos com a síndrome da angústia respiratória, pode ser necessário inserir um tubo de ventilação na traqueia depois do parto. O surfactante sintético é administrado ao recém-nascido através do tubo endotraqueal. Pode ser necessário administrar várias doses do surfactante sintético. Depois do parto, recém-nascidos que forem menos prematuros e os recém-nascidos com síndrome da angústia respiratória leve podem precisar apenas de oxigênio suplementar ou podem precisar de oxigênio administrado por meio de pressão positiva contínua nas vias aéreas. CPAP. Prevenção: o risco de síndrome da angústia respiratória diminui bastante quando o parto pode ser postergado até os pulmões do feto terem produzido uma quantidade suficiente de surfactante.
Quando existe a iminência de um parto prematuro, pode ser realizada uma aminocentese para se coletar uma amostra de líquido amniótico e se estimar a concentração do surfactante.